dia, igreja, paz do Senhor. Te convido agora a adorar o nome do nosso Deus juntos, aí onde você está e a gente aqui. Que você venha em um só propósito, assim como nós estamos. Apresentar ao Senhor um louvor, um sacrifício de louvor agradável, que suba como um perfume suave às narinas do nosso Deus. Vamos declarar que Ele é santo, que Ele é Rei, que Ele é Deus Todo-Poderoso e que o Senhor é digno, Deus, de toda adoração. Amamos te louvar, Jesus. Tu és santo, Senhor. É isso que queremos cantar, ó Deus. Diga isso. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Tu és santo. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Te exaltamos. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Louvado seja o teu nome, Jesus. Abra a Bíblia, igreja do Senhor, em Salmos de número 34. Salmos de número 34 diz assim a partir do versículo 1: Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. Eu te convido, igreja do Senhor, a engrandecer o nome do nosso Deus junto com a gente. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Eu quero ler mais uma vez esse versículo 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Eu não sei como começou o seu domingo hoje. Eu não sei como está seu coração, se ele está apertado, está angustiado, se você está com algumas preocupações em sua mente ou não. O que eu posso te dizer é que se você tem Jesus na sua vida, você não tem falta de mais nada. Se você tem Jesus na sua vida, todas as suas necessidades foram supridas. O vazio que existe em nossa alma quando nós não temos a presença do nosso Deus, hoje o Senhor te dá mais uma oportunidade de, através do louvor, através da oração, através da palavra, dele te preencher, dele te mostrar que ele pode habitar em você, que a grandeza do Senhor pode chegar até a tua casa, pode chegar até a tua família e te fazer uma pessoa renovada, avivada pela presença do nosso Deus poderoso. Que o Senhor te abençoe aí onde você está. Que você agora feche os seus olhos junto comigo e comece a entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Comece a se liberar para o Senhor. Abra o seu coração para Ele. Diga para o Senhor: Senhor, só Tu sabes como eu estou me apresentando a Ti nessa manhã, Deus, mas eu creio no seu poder, eu creio na força do seu amor, eu creio no poder da oração, no poder do louvor. O louvor liberta, a tua presença chega até nós e o Senhor cumpre os teus propósitos em nós através do louvor, da oração, da palavra. Então se libere para o Senhor nesse momento, comece a falar com o seu Deus, convide a presença do Espírito Santo até onde você está agora e o Senhor, Ele vai te ouvir, o Senhor, Ele vai te atender, o Senhor, Ele vai te fazer companhia nesse momento e vai te mostrar que você não está sozinho. Ele vai te mostrar que enquanto você adora Ele,
Ele vai trabalhando na sua vida, em todas as necessidades que você nem sabe que tem. Só o Senhor Jesus, Ele pode te preencher por completo. Só através dele você não terá falta de nada. Então que você se libere, das prisões que te angustiam na mente, no coração. Que você se libere de mágoas que podem estar te atrapalhando a levantar as suas mãos e adorar o nome do Senhor. Que você comece a se entregar de fato por inteiro ao seu Deus nesse momento. E eu creio que o Espírito Santo do Senhor vai te alcançar, vai ministrar a sua vida. Não somos nós que vamos fazer algo, mas o Senhor Deus, que através de nós seja liberado, Deus, a tua cura, a tua unção, a tua presença sobre a nossa vida e sobre a vida de cada um que estará cultuando ao Senhor através desse vídeo, Deus. Nós entregamos a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós cremos em ti, nós adoramos o teu nome. Nós sabemos que o Senhor nos recebe de braços abertos. É um prazer para nós, ó Deus, saber que a sua presença se faz real em nosso meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor se faria presente. Assim nós cremos, ó Deus, e com um só coração convidamos o Senhor para este culto, Deus. A sua presença é real aqui neste lugar. Você pode cantar isso? Sua presença é real aqui neste lugar. Todos juntos cantem ao Senhor. Sua presença é real aqui neste lugar. É real. Sua presença é real aqui neste lugar. Eu vou dizer, tua presença é real.
impede de voltarmos todo o nosso coração e a nossa mente a Ti. Nós declaramos que em nome de Jesus caia por terra em nome de Jesus. Sejam quebradas cadeias em nome de Jesus. Te adoraremos, entregaremos tudo totalmente a Ti. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. É um prazer para nós, ó Deus, desfrutarmos demais do Senhor. Nós sabemos que Tu és um Deus de novidade, Tu és um Deus que tem mais. Então alcança-nos, ó Deus, assim como diz em Tua palavra, que com cordas de amor o Senhor nos atraiu. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor, com Tua presença, e cada vez mais que o Senhor possa nos levar para mais perto de Ti, para Te conhecer mais. Nós sabemos que quanto mais nos aproximamos, ó Deus, mais sarados nós somos, ó Deus. Ah, Senhor, aquela mulher com fluxo de sangue, só em tocar em Tuas vestes, ó Deus, ela foi curada. Quanto mais tocar em Ti, então aproxima-nos de Ti, Deus. Queremos mais do Senhor, ó Deus.
tire do lugar de inércia, que te tire de um lugar de indisposição, de inconstância na presença do Senhor. Que Ele venha com a força do seu amor, essa força de um amor como um leão, e que Ele te arrebate agora para mais perto da presença dEle. Em nome de Jesus, peça isso ao Senhor. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Oh Deus, vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. O meu amado veio me ver, eu vim lhe adorar. O meu amado veio me ver. Glórias a Ti, Jesus. Nós Te entregamos, ó Deus, todo esse culto em Tuas mãos, toda a nossa vida em Tuas mãos. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque todo dia o Seu amor nos alcança, as Suas misericórdias nos alcançam, ó Deus. E é para nós um prazer poder louvar o Teu nome e desfrutar deste amor arrebatador que o Senhor demonstra para nós todos os dias, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor te abençoe, igreja. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor, glorificamos ao Senhor por mais um dia que Ele tem nos dado. O salmista diz: regozijemos e alegremos-nos no Senhor. Em todo tempo é motivo de se regozijar no Senhor. Em todo tempo é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor. Ele tem cuidado de cada um de nós. O seu amor, o seu poder, a sua misericórdia, a sua bondade, sempre e sempre estará sobre as nossas vidas. Então, por pior que seja de repente o momento que você esteja vivendo, glorifique ao Senhor, se alegra no Senhor. Ele tem a resposta certa para a sua vida, para o momento que você está vivendo. Ele está cuidando de cada um de nós. Então, levante seus olhos para os céus e saiba que tem um Deus que está cuidando de você em todos os momentos de sua vida. Mesmo que a circunstância diga um não, Ele está cuidando de você e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Nós queremos fazer um comunicado pastoral para toda a igreja de Nova Vida em Porto da Pedra. Comunicado para os membros, né? E você que nos assiste também, você pode compartilhar desse comunicado pastoral. Estamos prestes a voltar ao nosso culto presencial. Oramos ao Senhor, estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Algo tem nos tocado poderosamente na nossa alma, no nosso entendimento, no nosso discernimento, e decidimos voltarmos ao culto presencial no próximo dia 12/7. Não será mais no primeiro domingo do mês de julho, será no segundo domingo do mês de julho a nossa volta do culto presencial. E para tanto, querido, é necessário que nós estejamos unidos e reunidos no nome do Senhor. A unidade, ela é preponderante nessa época de retorno ao culto presencial. Você precisa estar juntamente conosco em oração, em súplica e se envolvendo
em tudo aquilo que nós precisamos realizar para que o culto presencial seja bênção para aqueles que estarão presentes, como também será bênção, tem que ser bênção para aqueles que estarão cultuando em suas casas, porque a partir do dia 12/7 o culto será ao vivo. E aí vai esse comunicado pastoral, o motivo dele. A igreja precisou investir fortemente em equipamentos. Eu quero ser bem transparente com todos os membros da nossa igreja. Nós tínhamos um projeto como igreja de termos nosso culto online a médio e longo prazo. A nossa prioridade sempre foi investir na casa do Senhor, sempre pautando na conquista deste lugar, na compra desse prédio, mas devido à pandemia e devido também àquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nós precisamos, nós tivemos a necessidade de colocar esse projeto de médio e longo prazo para ontem. Então, eu e o pastor Guilherme saímos aí pelo mercado, comprando os equipamentos, contratando mão de obra. Nós vamos ter uma assessoria técnica para nos instruir, nos treinar em fazermos tudo como deve ser feito para que o culto ao vivo chegue na sua casa com uma boa qualidade e com certeza com inspiração de Deus para abençoar a sua vida. Então a igreja investiu valores que no momento não tínhamos para investir. Vocês têm sido avisados pelo Ministério Pastoral que a partir do mês de março nós temos as nossas despesas, mas as nossas receitas, as nossas ofertas, os nossos dízimos, teve uma queda. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos olhar uma realidade e achar que não daria para fazer aquilo que temos que fazer. Colocamos a nossa fé em ação, colocamos a nossa coragem em ação e estamos preparando algo, querido, da parte de Deus para toda a membresia da nossa igreja. Vocês sabem muito bem que aqueles que têm comorbidade não poderão estar inicialmente nos cultos presenciais. Diabéticos, aqueles que sofrem de pressão alta, hipertensão, nesse caso, hipertensão, aqueles que sofrem de doenças respiratórias, pessoas maiores de 60 anos, os idosos também não poderão participar dos cultos nos primeiros momentos, aqueles que foram contaminados com a Covid recentemente também não poderão voltar. Então existe na nossa comunidade, na nossa igreja, pessoas que estarão cultuando em casa. E a partir do momento que nós temos esse culto presencial, nós não gravaremos mais, será feito ao vivo. E para tanto esse investimento se fez necessário. Então eu quero colocar isso bem claro para todos vocês, porque a igreja está fazendo a sua parte. A igreja se colocou, junto ao Ministério Pastoral e as pessoas que estão nos abençoando, nos ajudando, cooperando, em fazer tudo isso acontecer, está unida nesse mesmo propósito, tem estado aqui conosco, mas precisamos avançar e fazer algo ainda muito mais, muito mais assim, de investimento, de equipamento. Então eu queria deixar uma palavra de Deus para cada um de vocês. Quando Moisés pediu para que aquele povo que estava no deserto trouxesse suas ofertas para a construção do tabernáculo e da arca da aliança, a gente tem que entender que aquele momento não era um momento tão propício, se a gente for para a realidade. Eles estavam no deserto, eles não tinham frente de trabalho, eles não tinham como comprar pão, eles não tinham como ter água, estavam no deserto. É certo que o povo do Egito doaram, ouro, prata para eles, mas naquele momento eles foram desafiados a fazer o seu melhor. E tanto é, querido, que as ofertas chegaram, a construção do tabernáculo aconteceu, a construção da arca aconteceu, e todos eles se disponibilizaram a ofertar em amor. Até que chegou um momento em que Moisés falou para o povo: não precisem mais ofertar, porque já temos o suficiente para a construção do tabernáculo e da arca. Também uma outra passagem bíblica que me
traz atenção e é importante para que você reflita quando Jesus se coloca na frente do gasofilácio. E ali o povo está ofertando, os fariseus estão ofertando, e cada um dando uma parte, né, do seu recurso. E quando aquela mulher pobre, necessitada, oferta apenas 2 moedas, Jesus fala para os seus discípulos que aquela mulher foi a que ofertou a maior quantidade. E é interessante porque eram apenas 2 moedas. Os fariseus, os escribas, os religiosos estavam ofertando um valor muito mais alto. Mas aquela mulher, mesmo sendo uma mulher necessitada, mesmo sendo uma mulher pobre, ela deu tudo o que possuía. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Aonde eu quero chegar, meu querido? Você vai me entender porque o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Você terá o discernimento espiritual sobre isso. Nós não ofertamos quando nos sobra. Nós não ofertamos quando estamos vivendo uma vida, lá em cima, num alto e bom, né, grau de sucesso, de êxito. As nossas ofertas que Deus recebe, muitas delas são quando nós estamos passando por desafios, por circunstâncias adversas. Esta mulher pobre, quando ela ofertou, ela deu tudo o que tinha, porque a oferta, querido, não é aquela que agrada a Deus, que é quando está sobrando no nosso bolso. A oferta que agrada a Deus é quando você faz um sacrifício de amor, é quando você usa a sua generosidade, é quando você é obediente à palavra do Senhor. Então estamos passando por essa crise? Estamos sim, mas eu quero te impulsionar, te motivar a fazer o melhor para Deus, a fazer o melhor para a igreja. Deixa eu te falar uma outra coisa, querido. Quando nós ofertamos, nós não entregamos a oferta à igreja, nós não entregamos a oferta ao pastor. Quando nós ofertamos ao Senhor. Então não é a igreja que precisa, não é o pastor que precisa, é você que precisa agradar o coração de Deus, é você que precisa fazer o melhor para Deus. Então eu quero, querido, que neste momento você se coloque em posição, em generosidade, para fazer o seu melhor. Nós estamos lutando para conquistar esse espaço para Deus, ou conquistar aquilo que Deus tem colocado no seu coração para que nós venhamos a conquistar. Eu, como pastor regente da igreja, eu tenho feito o meu melhor. Estamos vendo várias oportunidades aqui no nosso bairro, próximo à nossa igreja. Como temos visto a oportunidade de conquistar esse prédio. O fato é que nós não estamos parados, nós estamos agindo diante da direção da nuvem do Senhor. Se a nuvem se mover, nós nos moveremos. Se a nuvem parar neste lugar, é certo que Deus nos dará este lugar. Nós não podemos de maneira nenhuma, querido, ficar acomodado. Então eu quero te entusiasmar. Todos os equipamentos, 95% já estão comprados. Resta agora, querido, nós nos investimos com as nossas ofertas para que tudo isso seja quitado, tudo isso seja pago, né? Que os recursos que a igreja já investiu seja ressarcido, para que o nosso sonho se realize e se complete. Eu espero que essa palavra pastoral chegue até o seu coração com carinho, com amor, com entusiasmo, para que você possa se mobilizar a fazer o seu melhor para Deus. Então, traga seu dízimo devolvido, traga uma oferta de amor, querido. Pastor, estou trazendo para o Senhor uma oferta de sacrifício, para que tudo aquilo que a igreja está investindo, para que famílias sejam atingidas, alcançadas pelo culto ao vivo, né? Que isso seja uma realidade para a vida da igreja. Eu estou trazendo uma oferta de sacrifício, para que a igreja venha manter esse culto ao vivo de uma forma boa, de qualidade de imagem, de som, para que vidas sejam alcançadas pelo poder e pelo amor do Senhor. Você pode dizer um amém aí na sua casa? Amém. Um outro comunicado, querido, é sobre a nossa ação social. Estamos continuando recebendo as ofertas para a ação social, como também os quilos, né, que você tem trazido até a casa do Senhor. Nessa frente
você continue sendo fiel, porque estamos abençoando várias e várias famílias. No mês de maio foi uma demanda maior, mês de junho diminuiu um pouco a demanda, mas continuamos abençoando muitas famílias. Que você possa se colocar nessa brecha, querido. Se você tem essa condição de ofertar para comprarmos a cesta básica completa ou uma parte deste valor, a cesta custa R$80, faça isso por amor e generosidade. Como também você pode ofertar uma parte dessa cesta completa ou trazer o seu alimento, físico aqui no nosso plantão de oficiais, que tem sido de segunda a sábado, das 18 às 20 horas e 30 minutos, domingo pela manhã, de 9h30 às 11h30, e domingo à tarde para a noite, das 17 às 19 horas. Que Deus possa te abençoar nessa sua generosidade, neste amor, porque eu creio, querido, que aquele que nos dá semente para a nossa sementeira, Ele continua e continuará sendo fiel sobre as nossas vidas, sobre as nossas colheitas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Outro aviso importante, querido, para que você possa entender aquilo que nós estaremos fazendo a partir do dia 12 de julho, é necessário que a igreja esteja orando pela volta dos cultos. É necessário que você esteja se colocando nessa brecha em oração. Não deixe de orar pelo nosso retorno. Não deixe de orar para que todos aqueles que estejam presentes, que estarão presentes, venham com alegria, venham com entusiasmo, venham em amor, louvando, cultuando ao Senhor, enquanto vocês que estarão aí nas suas casas, da mesma forma como Deus vai operar aqui no culto presencial, com certeza vai operar aí na sua casa, na sua vida e na sua família. Então, esteja orando, querido, para que tudo seja organizado como deve ser organizado, com toda a prudência, com toda a cautela, com todo o carinho, com todo amor. O pastor Érico, ele tem orado a Deus, eu tenho orado a Deus de uma forma assim, muito intensa, para que todos aqueles que venham cultuar presencialmente entendam esse princípio de toda cautela, de toda prudência. Utilizaremos as máscaras, só poderemos estar no santuário utilizando máscara, estaremos com álcool gel espalhado em toda a igreja, estaremos sanitizando a igreja, sanitizando os banheiros, tudo aquilo, querido, que está sob responsabilidade da igreja, a igreja estará realizando e fazendo. Na próxima segunda-feira, amanhã, nós teremos uma reunião de oficiais, uma reunião ministerial aqui na igreja, para colocarmos a nossa visão, colocarmos o planejamento. Chegou o momento dos oficiais estarem cada vez mais unidos no mesmo propósito. Precisamos deles, mas nós só estaremos utilizando, usando os oficiais de uma certa forma, assim, com carinho e amor. Quando a gente fala utilizar, usar, não é dizer que a gente vai colocá-los sobre serviço, não, é o amor deles para esta obra. Eles estarão se colocando disponíveis, dispostos a fazer este ambiente propício para receber vocês. Então eu quero assim dizer para os oficiais da nossa igreja que vai estar assistindo esse culto antes da nossa reunião de amanhã, que todos os oficiais que estarão nos abençoando serão aqueles que não podem ultrapassar os 60 anos. Já recebi algumas mensagens de oficiais, tanto de diácono, diaconisa, que estão querendo estar presentes a partir do momento do culto presencial. Como pastor de vocês, como amoroso que eu sou, eu não posso, querido, abrir nenhuma exceção. Todos os oficiais acima de 60 anos não poderão estar nos primeiros cultos aqui presencialmente, até que haja uma informação, algo assim novo, sustentável, que seja uma vacina, seja a eliminação dessa pandemia, para que vocês possam retornar fisicamente à igreja. Vocês estarão orando por nós. Então, todos os oficiais acima de 60 anos ou que sofrem de alguma comorbidade não estarão nem nessa reunião, nem no culto presencial. Mas eu quero contar com seu carinho, com seu amor, com a sua alegria, para que vocês estejam orando para aqueles que estejam presencialmente aqui, como também para aqueles que vão ouvir a palavra do Senhor em suas casas. Amém, querido?
esse é o nosso comunicado pastoral. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, curvassem suas cabeças. Vamos orar pelos pedidos, vamos orar pelas necessidades e orar pela nossa volta, né, no dia 12 de setembro. Pai querido, Pai amado, nós te damos graça, Pai, porque o Senhor tem aberto as portas para a conquista, Senhor, dos equipamentos, da estrutura, para colocarmos, Senhor, o nosso culto, Senhor, não apenas gravado, mas um culto ao vivo, para abençoar, ó Pai, todos os membros da nossa igreja, como também abençoar, ó Pai amado, todos aqueles que têm nos assistido, tenha, ó Pai amado, ouvido a Tua voz e tenha, ó Pai, sido abençoado poderosamente através daquilo que tem sido ministrado, através dos louvores, através da pregação da Tua palavra, Pai. Temos recebido vários testemunhos, Senhor, de como as palavras ministradas, os louvores ministrados, ó Pai, têm alcançado vidas, têm libertado vidas, têm curado, têm feito, Senhor, algo tremendo e sobrenatural. E continuaremos, ó Pai amado, focado neste princípio de pregar a Tua palavra, de fazer o melhor para Ti e para o Teu reino, ó Pai amado. Estamos, ó Pai, nos atualizando, estamos, ó Pai amado, fazendo com que as ferramentas que estão disponíveis, ó Pai, possam alcançar ainda mais vidas, ó Pai. Por isso nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem nos orientado, dado discernimento, sabedoria, Pai, para fazermos tudo aquilo, ó Pai amado, que está, Senhor, no Teu coração, como também o Teu Espírito, ó Pai, a nos guiar, a fazer com que tudo que seja feito seja segundo, ó Pai, a Tua vontade. Por isso nós Te bendizemos, ó Pai amado, porque a nossa igreja que não estava preparada, Senhor, para essa pandemia, para ter um culto online, o Senhor tem nos dado condições, tem enviado pessoas para nos abençoar, ó Pai. Por isso, Senhor, receba toda a glória, todo o louvor, receba, Pai amado, toda a gratidão do nosso coração. Assim também nós oramos por todos aqueles que têm cooperado conosco, ó Pai. Essa equipe que tem estado aqui conosco desde o dia, Pai amado, 15 de março em diante, ó Pai, para termos esse culto gravado, para fazer com que a Tua palavra chegue, Senhor, a tantos lares. Nós queremos Te agradecer por cada um deles, ó Pai. Eles têm dado o seu melhor e ainda mais, ó Pai amado, nós contamos, Senhor, com a ajuda, com a cooperação deles, ó Pai, porque o desafio será maior quando o culto se tornar ao vivo, ó Pai, porque a tecnologia é outra, Pai amado. O empreendimento que estaremos fazendo é ainda mais avançado. Por isso nos capacita, Senhor, nos dê a Tua direção, nos dê, Pai, pessoas, ó Pai, não só interessadas, mas motivadas, entusiasmadas, cheias de coragem, cheias de fé, para nos ajudar, ó Pai, nesse empreendimento, ó Pai. Que cada palavra ministrada aqui neste altar, que cada louvor, Senhor, entoado, cantado, chega a cada coração, a cada vida, Pai amado, como, Senhor, uma flecha, como algo sobrenatural, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação à vida deles, ó Pai. Toma, Pai amado, todos os pedidos de oração que têm chegado até nós, ó Pai amado. Todos aqueles, ó Pai amado, que foram contaminados, que estão em recuperação, que o Senhor esteja assistindo com o Teu poder, que esteja assistindo com a Tua cura, Pai amado. Assim também, ó Pai, venha proteger cada casa, cada família, Pai amado. Toma a nossa nação em Tuas mãos, toma os nossos governos, os governadores, Senhor, em Tuas mãos, e faça com que a nossa nação, o nosso estado, o nosso município, ó Pai amado, venha ser coeso, venha, Pai amado, ser dirigido, a Tua palavra, dirigido por Ti. A Tua palavra nos diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, Pai, nós oramos, Senhor, por todos eles, para que haja paz no nosso país, para que haja equilíbrio, para que haja uma direção, ó Pai, do Teu Espírito sobre a nossa nação, Pai. Esteja, Senhor, abençoando, Senhor, tudo aquilo que estamos fazendo para Ti. Esteja nos dando, Senhor, saúde, esteja nos dando, ó Pai, sabedoria, esteja nos guiando em todo o tempo, Pai. Eu quero Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelas nossas vidas e por tudo que o Senhor continuará a fazer em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado, Pai, por termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Podemos declarar mais uma vez e declararemos isso em toda a nossa vida. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Obrigado por tudo, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom dia, igreja, graça e paz em Cristo Jesus. Queria que você nessa manhã abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Leremos do versículo 1 até o versículo 6, texto base da menção da palavra de Deus hoje, da mensagem que pregaremos hoje. Que você possa abrir o teu coração para receber da porção que Deus tem para a sua vida nesta hora. Assim diz o texto no versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Até aqui, queridos. Gracioso Deus, bendito e amado Pai, a tua palavra por si só, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E nesse momento, como apenas um vaso, um instrumento, eu me coloco diante do Senhor. Eu que sou pó, sou barro, não sou nada, que nem mesmo digno de ser chamado pastor, assim eu sou, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a mim me cabe, Senhor, pregar o teu evangelho nesta manhã. Por isso que os meus lábios sejam embrasados pelo fogo do teu Espírito, pelo fogo que arde do teu altar, para que a palavra que sai dos meus lábios não seja fruto de uma imaginação humana, de uma racionalidade frívola. Pelo contrário, que ela seja, Senhor, inspirada nos céus e derramada em glória na terra, de modo a produzir conhecimento, libertação, salvação, esclarecimento, regeneração e transformação de vidas. Assim, ó Pai, eu te consagro este momento exclusivamente a Ti, a quem unicamente eu tributo toda a honra, toda a glória e todo louvor. Me usa pela tua misericórdia. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus Cristo, e que todos digam amém e amém. Em falar em não ser digno de ser chamado pastor, mas já o sendo, eu queria oferecer o culto desta manhã em ações de graças. Eu nem lembrava, mas essa semana minha filha e minha esposa lembraram e disseram: pai, mozinho, hoje é o dia que você completa 1 ano de ordenação pastoral. E no meio dessa correria toda, eu realmente nem lembrava que faz 1 ano que todos vocês, os meus amigos, estiveram aqui lotando esse templo, os pastores, os bispos, orando pela minha vida, reconhecendo a vocação ministerial que foi feita por mim ainda no ventre da minha mãe. E hoje eu estou usando a camisa que vocês me deram. Espero que vocês tenham gostado. No meu aniversário, no dia 9 de março, alguns irmãos aí queridos se cotizaram e estou aqui vestido com ele nesse dia para mim tão especial. É uma honra estar diante de vocês. Eu espero que esses anos ministeriais sejam de muito serviço, muito labor e muito amor diante de cada um de vocês, que eu possa ser usado pela graça e misericórdia de Deus para edificar a vida de cada um. Estou aqui hoje como Arão e Ur, levantando a mão desse homem que acabou de falar, como nosso, assim, ele sempre diz, o pastor regente, ele não gosta do nome presidente. Aqui estou eu para apoiar, para ajudar naquilo que for necessário. Então tem sido motivo de muito orgulho estar aqui sendo usado pelo Senhor. Vamos à palavra de Deus nessa hora. A gente acabou de ler a introdução, o prólogo
do Evangelho de Marcos. E quem foi Marcos? Esse Marcos aqui é aquele João Marcos, o parente de Barnabé, que trabalhou na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E a data que ele provavelmente, entre as várias teorias que existem a respeito do escrito deste evangelho, ele provavelmente foi na década de 60, no ano 60 até 65 depois de Cristo. Então, provavelmente, esse é o primeiro evangelho dos 4 que existem, embora na nossa Bíblia o nosso evangelho começa com Mateus. O evangelho de Marcos é o primeiro evangelho de fato escrito, e ele foi um dos nortes que o escritor Lucas, o médico Lucas, também utiliza para poder escrever o seu evangelho. E ele escreve muito provavelmente, embora esteja nessa década de 60, provavelmente ele estava em Roma, escrevendo esse evangelho. Se destina não aos cristãos judeus, mas sim aos cristãos gentios de fora da Palestina. E a gente provavelmente está aqui na década de 60, no ano de 64, muito provavelmente. E essa década, e sobretudo esse ano, foi um tempo onde implacavelmente a igreja foi perseguida pelo imperador romano nesta época, chamado Nero. Nero foi o mesmo que de uma forma feroz perseguiu a igreja. O apóstolo Paulo foi morto nesse período, provavelmente decapitado. O apóstolo Pedro foi morto nesse período, provavelmente crucificado, e conforme alguns historiadores, de cabeça para baixo, porque ele não se julgava digno de ser crucificado como seu mestre e salvador, Jesus Cristo. E é dentro desse contexto de uma grande crise, de uma grande perseguição, de um momento de muita dor, de muita aflição, que Marcos, esse jovem, ainda se sente impelido a escrever aos seus irmãos, nesse momento de crise, quem era Jesus, o que ele veio fazer por nós, e reavivar uma fé que estava talvez um pouco estremecida e amedrontada por conta da perseguição, da iminente morte até. Então, todo esse evangelho de Marcos ele vai escrever tentando trazer esse esclarecimento aos irmãos. Irmãos, o evangelho implica também sofrimento. Jesus sofreu. O evangelho de Marcos vai tratar Jesus como esse servo sofredor. Ele não vai estar muito preocupado com a cronologia das obras, dos sermões, dos milagres, mas ele vai estar sempre dando uma conotação: enquanto importa que nós vençamos o mundo, vençamos as dores, porque aquele que é o nosso Rei, nosso Senhor e nosso Salvador, ele consumou na cruz do Calvário toda a nossa vitória. E é por isso que ele começa o seu evangelho de uma forma diferente que começou, por exemplo, Mateus. Mateus, ele começa com a genealogia. João, conforme nós pregamos na mensagem passada do domingo retrasado de manhã, o verbo se fez carne. João trata primeiro a personalidade, a obra de Cristo. Mas aqui o autor Marcos, ele começa o seu evangelho dizendo assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele traz essa questão do: olha, o que eu quero pregar para vocês aqui, o que eu quero retratar para vocês aqui é o evangelho. Isso é muito interessante, porque se nós estamos falando que a igreja estava passando um tempo de crise, um tempo de perseguição, um tempo de uma aflição tremenda e implacável, ele começa com essa palavra. Essa palavra evangelho é a mesma palavra que está lá em Isaías 40, falando a versão grega da mesma palavra, que quer dizer boas novas. Então, num período de lutas, de tribulações, ele começa dizendo assim aos seus irmãos: olha, eu quero vos lembrar que nós temos em nós o
o Evangelho. Isto é, eu quero lembrar vocês acerca das boas novas, das boas notícias, porque hoje, queridos, assim como naquele tempo, eles estavam cercados de maus noticiários, né? Das perseguições, por onde estavam os soldados, que a igreja tal, que a comunidade tal havia sido fechada, que vários irmãos daquela igreja haviam sido mortos ou haviam sido presos. Eram más notícias, maus noticiários. E assim como naquele tempo, hoje nós estamos vivendo um tempo de crise. A nossa crise é diferente, não estamos sendo perseguidos implacavelmente por governo algum, mas estamos sendo perseguidos pelas dores, pelas enfermidades, pela crise financeira, pela crise emocional, pela crise espiritual, pela crise psíquica, psicológica, né, que tem afligido a alma dos homens nesse tempo. E assim como Marcos, eu quero dizer para vocês: ei, não se atemorize, não se desespere. Nós temos o Evangelho, e o Evangelho significa boas novas. Então ele não começou à toa dizendo isso, por isso que ele começa dizendo: olha, o princípio do Evangelho. E essas boas novas não é uma boa nova que nasce do governo, uma boa notícia que agora vai ter emprego para todo mundo, não é uma notícia que vem da OMS dizendo conseguimos a vacina para a Covid-19, não é uma notícia que nasce de fonte humana ou governamental alguma, é uma fonte que vem de Deus, é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A verdadeira boa notícia é a que vem da palavra de Deus, porque Jesus Cristo, Ele é aquele que venceu o mundo, e nele nós somos mais que vencedores também. Por isso, logo a partir do versículo 2, ele diz: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Então aqui há dois elementos. Primeiro, ele faz lembrar que assim como estava escrito no livro de Isaías, ou seja, assim como havia uma promessa de Deus ao seu povo, assim havia se cumprido. E eu quero te lembrar uma coisa: apesar de nós estarmos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, há uma promessa de Deus para conosco, e essa promessa se cumpre, assim como uma promessa que havia em Isaías se cumpriu 650 anos depois. Ainda que esse livro tenha sido escrito há 12.000 anos atrás, ele é poderoso, ele é fiel para cumprir ainda hoje, porque a sua palavra não volta vazia. Então ele começa declarando isso à igreja: ei, irmãos, conforme está escrito na profecia de Isaías, ele diz: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Então, antes do Marcos, ele anuncia o princípio do Evangelho, mas antes de ele anunciar aquele que traria essa boa nova, ele fala de alguém que veio preparar o caminho. Então ele começa dando valor e importância a esse tema da preparação, porque haveria de vir de manifestar que mudaria a história, que seria o divisor de águas da humanidade, mas este grande evento precisava de preparação. Tenta imaginar hoje, quando está se aproximando o Natal. Eu acho que no passado isso era muito mais latente, hoje nem tanto. Eu me lembro quando eu era criança e ia chegando o Natal, era uma alegria, era um corre-corre, todo mundo vai lá arrumar a sua casa, enfeitar a sua casa, colocar a sua guirlanda. Tem gente que monta a árvore, é aquele pisca-pisca. A gente passava pelas ruas e vários piscas-piscas, né? Lá piscando, enfeitando as casas, as ruas. Era uma alegria, porque havia uma preparação para a comemoração do dia 25 de dezembro, um grande evento. Me lembro também da Copa do Mundo, antigamente, né? Hoje eu acho que não tem mais isso, não vejo mais isso, mas na época da década de 80, 90, a gente via as ruas enfeitadas, as bandeirolas, as caricaturas
caricaturas dos jogadores convocados nos muros, no chão, pintado. Era uma festa, porque um grande evento iria acontecer. Isso fala da preparação. E Deus aqui está anunciando que haveria um evento, haveria de vir um evento que mudaria a humanidade. A humanidade jamais seria a mesma, mas nós precisávamos preparar esse caminho. Haveria alguém que iria preparar este caminho, como viria o rei, mas antes do rei se envia a comitiva para preparar aquele que havia de chegar. E esse alguém, conforme você leu aqui, é o João Batista. Ele é aquele a quem estava escrito que ele prepararia o caminho, ele endireitaria as veredas. E João Batista, uma das interpretações que a gente pode fazer esse personagem tão elementar da história bíblica, João Batista, ele retrata também a figura da igreja. Porque se João Batista foi aquele que preparou a vinda do Messias, a igreja hoje é aquela que prepara o caminho para o retorno do Messias. Então todas as qualificações que havia em João Batista, pensamos também que deva existir na igreja, o João Batista de hoje. Assim como ele executou o seu ministério e ele foi fiel ao seu ministério, espera-se que a igreja, o João Batista do século 21, assim prepare o caminho para o retorno do Messias. E quais são os elementos que cercou o ministério, que cercaram o ministério de João Batista? Primeiro, no versículo 3, assim diz o texto: voz do que clama no deserto. Repita isso comigo, igreja: voz do que clama no deserto. Nós vamos falar 2 vezes no deserto aqui, mas esse deserto eu quero associar para você naquele lugar realmente que a gente sempre interpreta, um lugar árido, seco, de privações, de muito calor durante o dia, de muito frio durante a noite, um lugar de difícil plantio, um lugar perigoso, muitas serpentes abrasadoras, muitos escorpiões, um lugar onde haviam muitos ladrões, um lugar então de muitas lutas, de muitos perigos, de muitas ameaças, de muitas tribulações. Era um lugar escasso. E aqui, assim diz o texto, voz do que clama no deserto. E assim como João Batista, ele era aquela voz que não se calava em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às perseguições. Espera-se que nós, a igreja, nesse tempo de hoje, nessa pandemia que nos cerca, nesse desemprego que nos assola, nesses prejuízos financeiros que nos acometem, nesse momento de tanta turbulência emocional, de inquietações, de ansiedade, de preocupações com o dia de amanhã, nós também, como João Batista, possamos clamar, ainda que sejamos no deserto. Nós, como igreja, não somos a voz que clamamos na sombra e na água fresca. Nós, como igreja, não somos as vozes que clamam nas primaveras e nos verões ensolarados. Nós, assim como João Batista, devemos ser as vozes que clamam no deserto. Neste momento de tanta perturbação, de tanta depressão, nós devemos ser aqueles que levam o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Por isso o profeta Isaías, nesse mesmo capítulo 40, tão arrebatador, tão revelador do amor de Deus, diz que quão formosos são os pés sobre os montes dos que anunciam as boas novas da salvação. Você que está no deserto, você que está nesse momento que nós acabamos de descrever, dentro desse contexto, não cale a sua voz, não cesse de pregar a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo clama lá em Romanos dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Mas como eles crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há ninguém que seja enviado? Nós devemos ser esta voz que não se cala, que não se detém, que não se acovarda, ainda que esteja no deserto. A igreja do século 21 deve ser a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas, e com a sua proclamação, com a sua vida, seja aquele que diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque assim nos instruiu o Senhor: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E depois que este evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo, então virá o fim. Nós, como este João Batista de hoje, devemos ser aqueles que anunciam o evangelho. E no versículo 4 ele diz, já que ele é a voz do que clama no deserto, no versículo 4 vai dizer assim: apareceu João Batista aonde então? No deserto. Aleluia. Aonde que ele apareceu? No deserto. Falando em lugar geográfico, queridos, esse deserto aqui, compreendendo o território de Israel, ele de norte a sul, ele tinha 160 quilômetros de extensão. Mas de leste a oeste ele tinha 16 quilômetros. Ele pegava as cordilheiras, a região montanhosa da Judéia, e ia até o Vale do Jordão. E é nesse trecho que João Batista, geograficamente, ele começa a realizar o seu ministério. Mas aqui de novo introduz essa palavra que ele aparece no deserto. E eu te pergunto, por que João Batista não apareceu nas sinagogas? Por que ele não apareceu nos grandes centros urbanos? Por que ele não apareceu nos palácios de Herodes de Filipe, de Herodes Antipa? Por que ele não apareceu nas grandes resenhas, nas grandes celebridades filosóficas e relevantes da época? Não, João Batista prefere se afastar de tudo isso, e ele inicia e executa o seu ministério no deserto. O que isso quer significar para mim e para você, enquanto a igreja do Senhor, os Joãos Batistas do século 21? Que embora nós estejamos nesse contexto, nós não devemos estar associados a ele. João Batista, ele se retira desse meio, ele não está preocupado. Se ele não aparece na sinagoga, ele está dizendo: eu não vim aqui pregar religião, eu não estou preocupado com religiosidade, eu não estou aqui para pregar uma crença, uma superstição, uma nova religião. Eu estou aqui para proclamar o reino de Deus. Em outros evangelhos você vai ver que João Batista começa a pregar assim: arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus, porque é chegado o reino de Deus até vós. Ele não está preocupado com as discussões teológicas, ele não está preocupado com o arminianismo ou com a reforma protestante ou com o calvinismo. Ele não está preocupado com se é farisaico, se é saduceu, se é zelotes, com os partidos que haviam naquela época. Ele não está preocupado com isso. Ele sai desse lugar de proeminência religiosa. Ele não quer púlpito, ele não quer plataforma, ele não briga por microfone, ele não briga por cargos eclesiásticos, ele não quer saber de nada disso. Até porque, para um pregador, o mundo é a maior plataforma do evangelho. Ele simplesmente se esvazia. Ele também não está nos palácios. Ele não está no Palácio da Alvorada, ele não está lá em Brasília, na Brasília de Jerusalém. Ele não está associado com política, ele não está associado com negócios, ele não está preocupado em manifestar uma opinião pública. Ele, enquanto igreja, ele, enquanto preparador do caminho do Senhor, ele só tem um foco e uma missão: pregar o evangelho.
preparar o caminho. Isso fala a respeito da posição que a igreja tem que ter hoje. Uma igreja sem mistura, uma igreja sem vaidades, sem egos, sem materialismos. Quando a gente olha para a igreja de hoje, vemos uma igreja tão misturada com o mundo secular, com o mundo dos negócios, com o mundo político. Enquanto João Batista nos ensina, se nós queremos preparar o caminho da volta do Senhor, se nós realmente amamos a volta do Senhor e queremos dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós não devemos ficar preocupados com contextos religiosos, com eclesiásticos, não devemos ficar preocupados com contextos políticos, financeiros, econômicos, networkings, nada disso. Ele aparece no deserto desassociado de todo esse contexto humano, político e financeiro. Ele aparece nesse lugar onde ninguém quer estar. Todos querem estar no púlpito, mas poucos querem estar nas missões urbanas ou pelas nações. Muitos querem, e no mundo de hoje, tão preocupado com visualizações, com likes, com quantos seguidores temos no Instagram, com quantos gostaram, curtiram. João Batista, ele renega tudo isso. E ele só está preocupado com uma coisa: com a fidelidade da pregação, com a fidelidade do cumprimento do ministério, e dizendo: eu sou aquele que o Senhor levantou para preparar o caminho do Messias. E nós, como igreja, queridos, o Senhor nos chama a nós nos desapossarmos de toda esta vaidade, todo esse orgulho humano, religioso, mundano que nos cerca, e estarmos preocupados tão somente em sermos a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, endireitando as veredas e trazendo o momento propício do retorno do Messias. Ele aparece nesse lugar chamado deserto, e ele começa pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então João Batista está nesse lugar e ele tem uma mensagem para declarar, e nós como igreja, nós também temos uma mensagem a declarar. E a mensagem de João Batista era muito interessante, porque ele prega batismo, mas batismo de arrependimento. O batismo não era uma coisa nova na cultura judaica. Já existia alguns rituais cerimoniais naquela época, e toda vez que um pagão, um não-judeu, se convertia ao judaísmo, além dele ser circuncidado, ele deveria passar pela cerimônia do batismo, dizendo que aquele batismo, aquela imersão por qual ele passava, significava a rendição dele, a regeneração dele do paganismo para o judaísmo. Mas João Batista, ele aparece aqui pregando não batismo religioso, não uma crença, não uma troca de religião. Você era pagão, agora você é judeu. Não, é batismo de arrependimento. E ele, em outro texto, ele vai dizer: olha, e não adianta vocês dizerem que são filhos de Deus, filhos de Abraão, não, porque Deus dessas pedras pode suscitar filhos a Abraão. Não tem nada a ver de você ser judeu porque você vem de uma genealogia cristã, assim como você não é crente porque você é filho de crente. Para nós estarmos diante do Senhor, tem que haver arrependimento. E essa palavra aqui, eu não vou me deter aqui no batismo, que eu vou falar dele um pouquinho depois. Ele prega um batismo de arrependimento, e a palavra traduzida aqui, arrependimento, é metanoia, que significa essa mudança de consciência em relação ao pecado,
dessa mudança de atitude em relação ao pecado, porque aquele povo até então estava acostumado, pecava, sacrificava, tinha um sangue e expiava pelo pecado, mas não havia um comprometimento de uma vida fora do pecado. E João Batista começa a encerrar essa consciência dizendo: vocês precisam mudar a mentalidade, mudar a sua consciência, vocês precisam se arrepender. Não basta uma expiação, uma cerimônia ritual de purificação, vocês precisam se converter, se regenerar, vocês precisam mudar a forma como vocês, entre aspas, se relacionam com o pecado. Isso é uma coisa muito permissiva. Eu estou aqui hoje pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, porque agora está vindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não estou falando de um batismo que você mergulha apenas para a igreja te fechar como membro. Isso é um batismo religioso, para que você possa pertencer ao ministério. Isso é um batismo religioso. Eu estou falando de metanoia, de regeneração. Por isso Jesus, lá em João 3, na sua conversa com Nicodemos, ele fala: ei, necessário é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E é por isso que as águas onde João Batista realiza esse batismo são águas emblemáticas na história de Israel, na história bíblica e na nossa história, porque são as águas do rio Jordão. E você vai lembrar comigo da história de Josué, porque depois de toda a travessia do deserto, depois deles terem vencido Jericó, depois de toda aquela travessia, aquela jornada épica, agora é o momento deles conquistarem a Canaã. Mas entre o lugar que eles estavam do final do deserto e a Canaã, eles tinham que atravessar o rio Jordão. Então as águas do Jordão significavam aquele lugar onde a transição entre o velho e o novo havia acontecido, as águas do Jordão. Só que diferentemente do povo de Israel, que passou a seco pelas águas do Jordão, João Batista diz: não, para você entrar nesse novo reino, nessa nova Canaã, nesse novo tempo, nesse novo governo, no reino de Cristo, vocês precisam ser imergidos nesse rio, porque vocês precisam nascer da água. É o que o apóstolo Paulo em Tito vai falar sobre o lavar regenerador do Espírito Santo, a água que purifica, a água que sara, a água que lava. É nesse lugar que João Batista ele diz: vocês precisam se arrepender, vocês precisam mergulhar. Esse mergulho, essas águas são a transição do velho para o novo. E o apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que recebe Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Aleluias, aleluias. E é nesse lugar onde ele está pregando, diz a palavra de Deus no versículo 5, que saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram por ele batizados no rio Jordão. Eu acho isso lindo, porque nós já falamos que João Batista não escolheu os grandes centros urbanos, as principais sinagogas, mas não obstante ele ter ido para o deserto, as pessoas vinham de todo Israel ouvindo a pregação genuína da palavra, porque Deus se manifestava em João Batista. As pessoas vinham de longe até onde João Batista estava e eram por ele batizados. E eu creio que se nós como igreja, neste tempo, nos posicionarmos enquanto o João Batista do século 21,
comprometidos com uma pregação reta, genuína, com um caráter irrepreensível e santo diante dele. Ainda que a tua igreja esteja posicionada em qualquer lugar, em qualquer região, no deserto mais longínquo que seja, as pessoas vão saber que Deus está se manifestando naquele lugar, que Deus está curando, que Deus está libertando, que algo novo e glorioso está acontecendo naquele lugar. As sinagogas estavam vazias, estavam apenas cheias de religiosidade. O templo em Jerusalém, olha, era um templo naquela época suntuoso, estava sendo reconstruído por Herodes, mas não havia glória nele. Aliás, no Santo dos Santos não tinha nem a arca, porque Icabode, a glória já tinha sido. Mas aqui, ainda que no deserto, a glória de Deus estava sendo derramada. Foram nessas águas do Jordão que o Messias, que Cristo Jesus veio, quando ele foi batizado naquelas mesmas águas, ainda que não tivesse pecado, mas para nos dar exemplo, os céus se abriu, um estrondo se ouviu, e uma voz ecoou do Pai a todos aqueles que estavam ali: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Os céus se abrem, onde João Batista se está, onde a igreja está proclamando o Evangelho de Deus, trazendo a revelação de Cristo Jesus. Nós, como igreja, devemos ser aqueles que trazem a glória de Cristo Jesus à humanidade. E no versículo 6, ele assim vai dizer: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Eu já preguei algumas vezes aqui sobre roupas e sobre o significado, e quero me apegar a apenas um conceito interpretativo. Neste caso aqui, quando diz que as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro. Primeiro, ele estava para cumprir a palavra de Deus que estava lá em Malaquias capítulo 3. Ele estava se vestindo da mesma forma que o profeta Elias se vestia antigamente, porque havia a promessa em Malaquias que antes do Messias chegar, Deus enviaria de novo o profeta Elias. E João Batista, se entre Malaquias e a vinda de Jesus Cristo passaram 400 anos de silêncio, sem uma palavra profética sequer, sem uma manifestação gloriosa sequer, João Batista foi o profeta do Novo, o primeiro profeta do Novo Testamento. Ele rompe com esse silêncio de Deus. Ele é a voz profética que clama no deserto. Mas dentro do contexto atual, essas vestes significavam a identidade de João. Vestes significam estilo de vida. Você consegue identificar muitas vezes uma pessoa pelo modo como ela se veste. Aliás, muitas tribos, vamos dizer assim, você consegue identificar, ou profissões, da forma como elas se vestem. Você consegue ver, caracterizar um atleta, um maromba, pela forma que ele sempre está vestido de uma marca esportiva, um tênisinho, um shortinho, uma camiseta. Você olha para um guarda, né? Ele está sempre o quê? Fardado. Então você identifica a roupa, aquilo que ele faz, aquilo que ele é, um juiz com a toga, e por aí eu poderia dar vários exemplos, porque a roupa denota uma identidade, mas ela também denota revela para nós um estilo de vida. E João Batista, ele com as suas vestes, ele primeiro está dizendo: primeiro, eu não sou regido pelas modas, né? Qual era a moda daquela época? Os homens se vestiam com uma roupa, um vestidão por baixo, que poderia ser de linho, ou de lã, ou de algodão, e tinha uma túnica, era chamada tanga, essa roupa de baixo, e tinha uma túnica que era colocada por cima, e essa sim poderia ser colorida, e geralmente de lã ou de algodão, para não irritar a pele. João Batista diz: eu não quero ser nada disso. João Batista era um cara diferente,
era um homem diferente, porque para fazer diferença, nós temos que ser diferentes. E eu não estou falando aqui de roupas, e quero fazer isso bem forte, não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando no conceito interpretativo de roupas como uma identidade. João, quando alguém olhava para João, esse homem é diferente. Ele tinha algo que nele chamava a atenção. E nós, como igreja hoje, queridos, nós devemos estar posicionados, identificados assim, dessa forma. Muitas vezes estamos tão misturados nesse mundo que nem o mundo consegue reconhecer a igreja como um ministério legítimo de Deus, porque nós nos vestimos como Ele, nós falamos como eles, nós nos relacionamos como eles, nós pensamos como eles, e João Batista nos ensina que nós devemos ter uma identidade, um estilo diferente que nos diferencia desse mundo. Por isso o apóstolo Paulo também em Romanos 12, ele nos convida, ele nos roga a nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade dele, a partir do sacrifício vivo nosso, mas a partir também da renovação da nossa mente, não nos conformando com este século. O que é se conformar? Assumir a forma de... Então a gente pensa, as ideologias que rodam a igreja hoje é uma ideologia misturada. A teologia que roda a igreja hoje é uma teologia misturada. A prática de adoração hoje, a música que é cantada hoje, tocada hoje, a pregação hoje, tudo há muita mistura. E João Batista nos ensina que nós devemos ter uma identidade profética, sendo a voz que clama no deserto, pregando a mensagem genuína de Cristo Jesus. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E a alimentação, queridos, está muito associado não apenas ao nosso sustento, mas também ao nosso prazer. A gente come primeiro para sobreviver, mas você não come comida ruim, você não come qualquer coisa, você come algo que você gosta. Eu tenho certeza que Juninho não come jiló. Por quê? Porque não gosta. Eu também não como, somos dois. Mas come todo dia. Batata frita você nunca nega, é magro de ruim mesmo. A gente só come aquilo que a gente gosta, porque comida também está associada a prazer. E quando João Batista ele come apenas gafanhotos e mel silvestre, ele está querendo dizer duas coisas aqui para nós. Primeiro, o meu estilo de vida é contrário ao materialismo mundano. Eu não estou preocupado com banquetes, eu não estou preocupado com a abundância de bens, eu não estou preocupado com posses, eu não estou preocupado com riquezas, eu não estou preocupado com nada disso. Eu apenas caço alguns gafanhotos, eu apenas vou na rocha e pego um mel silvestre, e isso me basta, porque o meu compromisso é com a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E isso, como igreja, queridos, tem que estar muito enraizado no nosso caráter. Nada contra construir grandes prédios, nada contra de ter um ministério super dentro desse contexto que a gente precisa ressignificar, mas um ministério relevante, de alcance nacional, internacional, templos enormes, amém. Que o nome do Senhor seja glorificado por isso, mas a igreja não pode estar associada à grandeza, à riqueza, apegado a esse tipo de coisa, misturada com esse tipo de materialismo humano. João Batista nos convida a rever o conceito de igreja. Se a gente quer que Jesus Cristo venha, se a gente quer preparar este caminho, devemos ser uma igreja extremamente simples. Voltemos ao Evangelho, não apegada ao materialismo, não apegada ao hedonismo, à cultura do prazer, porque até hoje o culto ele tem se tornado um programa, um entretenimento. Os cultos muitas vezes têm que agradar as pessoas. Quantas vezes você já saiu do culto e falou assim: nossa, esse culto foi muito bom hoje. Mas muito bom por quê? Porque cantou a música que você gosta,
porque foi uma pregação de um tipo que você gosta, porque foi o pregador que você prefere, foi o ministro de louvor que você é mais apegado. Então, o louvor se torna, o culto se torna um produto que precisa ser consumido para o seu bem-estar, e o culto não tem nada a ver com você, o culto não tem nada a ver comigo, o culto tem tudo a ver com Deus. O culto tem que agradar a Deus. A maioria dos cultos, eu acredito que agrada a Deus, são aqueles que mais desagrada a nós. Aquele louvor que nos impulsiona a nos quebrantar o coração, é aquela palavra que nos confronta contra o pecado, contra uma vida negligente. A maioria dos cultos que talvez Deus mais fez assim, aleluia, são os cultos que de repente você menos gostou, porque não tem nada a ver, porque culto não é um produto a ser consumido. A igreja, o culto, a adoração, o Evangelho é o tesouro de Deus revelado à humanidade, e como uma preciosidade ele deve ser guardado. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ele está dizendo: eu não estou preocupado com este mundo, com as coisas do mundo, e o meu prazer está em pregar o Evangelho. E você conhece talvez a vida de João Batista. Ele prossegue nesta linha, ele começa a dar testemunho do Messias. Ele diz, quando ele vê o ministério dele crescendo, ele diz: olha, vocês podem estar muito entusiasmados com aquilo que eu tenho feito, mas está vindo aqui alguém que é mais poderoso do que eu, aleluias, do qual não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Você não vê um João Batista inflamado de orgulho, querendo atrair a glória para si, a atenção para si. E quanto isso hoje às vezes está impregnado nas igrejas, um culto à personalidade, um culto onde o homem é proeminente, o homem está no centro. João Batista falou: ei, aquele que vem após mim, eu só sou um servo, eu só sou um escravo. Aliás, nem escravo eu sou alguém que está abaixo de escravo, porque o escravo, ele pode desatar as correias das sandálias, mas nem isso eu sou digno. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com Espírito e com fogo, aleluias. E João Batista entra nessa cena, ele conhece o próprio Jesus, ele dá testemunho de Jesus, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. E passa um tempo, queridos, e João Batista, ele é preso por conta da sua pregação, e no cárcere onde ele um pouco mais tarde perderia a sua vida, ele vai indagar a Jesus. E é aqui que eu quero terminar essa mensagem. Esse texto está em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2. Mateus capítulo 11, versículo 2. Quando João ouviu lá no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos lhe perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo lhes disse: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, você pode dizer aleluia, queridos. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ponto. Quando eu acho que os discípulos estavam voltando para levar notícia a João Batista, Jesus, e diz também para ele: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu entendo esse texto, eu entendo o coração de João Batista, e talvez seja o coração da igreja hoje. João Batista estava aflito na prisão,
ele não poderia estar mais no deserto, ele não poderia estar mais no Rio Jordão. Ele estava num lugar de aflição, ele estava num lugar de negação, ele estava num lugar de humilhação, ele estava num lugar de privação, ele estava num lugar de perigo. E nesse contexto, tudo aquilo que ele pregara estava sendo posto à prova. Ele tinha visto Jesus, ele tinha ouvido a voz que desceu do céu dizendo: esse é o meu filho amado. Ele sabia. Mas os anos passam, as circunstâncias começam a se tornar tão terríveis, e nós começamos a colocar em dúvida a nossa essência, o nosso caráter, o nosso chamado, e até mesmo o próprio Cristo. Como assim? Aquele que ele tão veementemente pregava e dava testemunho, agora ele vai indagar: é você mesmo? Aquela voz que eu ouvi foi de Deus mesmo? Você é aquele que eu falei, que eu pensei assim: não, você que tem que me batizar, é você que é o Filho de Deus? Me diga, por favor, que eu não estou entendendo nada. E talvez nós, como igreja, nesse tempo tão obscuro, muitas vezes queremos colocar em dúvida a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, as ações de Deus, as promessas de Deus. E quando João Batista vai indagá-lo através dos seus discípulos, Jesus começa a curar, Jesus começa a ressuscitar, Jesus começa a libertar endemoniados, Jesus começa a pregar, como que dizendo: ei, eu não mudei. Não é porque você está no cárcere que eu deixo de ser rei e Messias. Não é porque as coisas estão difíceis porque eu deixei de ser o Salvador da humanidade. As minhas obras você pode não estar entendendo agora, mas um dia tudo fará sentido. João, você a quem eu dei o testemunho de que você é o maior homem da história bíblica, porque ele vai falar aqui, quando ele pergunta para o povo depois: quem vocês acham que João Batista era? Ele vai dar testemunho de João Batista. Ele vai falar: olha, eu vou te dizer uma coisa, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Todavia, no reino de Deus, o menor é maior do que ele. Aleluia. Mas ele vai falar que: ei, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu quero, queridos, encorajar a cada um de vocês que é a igreja do Senhor, chamado para ser o João Batista deste século, que ainda que você esteja cercado por cadeias, prisões, privações, angústias, humilhações, difamações, necessidades, aflições, qualquer coisas terríveis como essa, permaneça firme no Senhor. Continua sendo a voz que clama no deserto. Não se descaracterize, não coloque em dúvida aquele que te salvou, aquele que te redimiu, aquele que te comprou no império das trevas e transportou para o reino maravilhoso da sua luz. Porque feliz é aquele que não tropeçar neste Evangelho. Então, queridos, eu queria que você colocasse nesta hora a mão no teu coração. Se você é esta igreja que, com o passar do tempo, com esses 4 meses, quase de pandemia, que o culto ficou inacessível, que a igreja ficou fechada para os cultos públicos, você, e nesse momento, de repente, você ficou enfermo, ou você perdeu um ente querido, ou você perdeu um emprego, ou você foi cercado de outras necessidades e problemas, você começou a ver que uma ansiedade está tomando a sua alma, você está suando frio, está tendo insônia, você está meio perturbado, você está muito inquieto com o dia de amanhã, e essas coisas estão inquietando você, e você está se perguntando: ei, Jesus, como é que é? Jesus está respondendo para você: ei, você é minha voz que clama no deserto. Não para, somente adore. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Em tempos de luta, nunca pare de pregar. Continue crendo, continue perseverando, continue não achando em mim motivo de tropeço, porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Gracioso Deus e bendito Pai, diante da exposição bíblica da Tua Palavra,
Eu te clamo que nesta hora uma unção de ousadia, de intrepidez e de coragem venha cercar a tua igreja. Nós que fomos levantados, Senhor, com um propósito, Deus, que nós não venhamos a nos corromper, a nos degenerar nesses últimos dias que tem cercado a tua igreja. Em dia, ó Deus, em dias que a corrupção assola o mundo, que, ó Deus, as pragas têm tomado conta das nações, que a tua igreja permaneça firme na fé, na obediência e na fidelidade. Nesse tempo de deserto, neste contexto de deserto, que nós sejamos a voz do que clama no deserto, que nós venhamos a continuar a preparar o caminho do Senhor, endireitando as veredas, pregando não apenas, ó Deus, notícias, ó Pai, que venham agradar o coração dos homens, mas pregando o batismo de arrependimento, pregando que Jesus vai voltar, que nós precisamos nos arrepender para entrar neste reino, precisamos abandonar o pecado, nos achegar à santidade e à glória de Deus. Senhor, venha nesta hora, Pai, remover todos os empecilhos, purificar o coração dos teus filhos, abrir o entendimento, impulsioná-los com uma coragem, assim como diz em Hebreus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que nós possamos marchar, Senhor, passando pelas águas do Jordão, nascendo da água e do Espírito, Senhor, ó Deus, e sendo a voz do que clama no deserto. Levanta a tua igreja, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, vivifica a tua igreja, tira as escamas dos olhos, tira as sensibilidades, Senhor. Deus, venha a destituir todo o orgulho, Senhor, toda a vaidade, toda a mistura, todo o mundanismo associado ao Evangelho, todo o paganismo associado ao Evangelho, todas as dissensões teológicas. Venha nos unir enquanto corpo de Cristo nesta terra, Senhor. Venha nos unir, ó Pai, como João Batista era unido, Senhor, com o seu ministério profético, que nós não venhamos, ó Pai, a nos perder nos discursos políticos, nos discursos econômicos, nos discursos sociais, que nós venhamos a ter um posicionamento espiritual, porque nós somos uma voz não humana, não filosófica, nós somos uma voz profética do que clama no deserto para este tempo, Senhor. Que nós venhamos a manter o foco, permanecer em Ti, porque, ó Deus, há uma promessa que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, e é afirmado nesta promessa que nós avançamos, que nós, assim como Isaías disse, nós declaramos: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Nós queremos ser estas vozes que clamam do deserto. Nos ajuda, nos conserta, nos impulsiona, nos impele pela unção do Teu Espírito a permanecer em Ti todos os dias. Que assim seja, para a Tua glória. No nome de Jesus nós oramos, e que você possa dizer, queridos, amém e amém. É isso, amados, um excelente domingo para vocês. Até logo mais à noite no super culto da família, pregação do pastor Érico. Vai ser um culto muito vivo, muito glorioso. Espero vocês aqui logo mais à noite. Nos siga nas nossas redes sociais, por favor, e você possa aí compartilhar esse culto com todos os seus amigos, nas redes também, no seu WhatsApp, para que a palavra do Senhor possa alcançar o coração de muitos. Deus te abençoe rica e abundantemente.